Imagina você descobrir que a única forma de ficar verdadeiramente milionário com a conta bancária explodindo é sendo o pior empresário da história da humanidade. Pois é, segura a emoção porque hoje vamos mergulhar na jornada de Pei Chan, um cara que cansou de ser humilhado pela corrida dos ratos corporativa e recebeu o cheat code mais bizarro de todos. Quanto mais dinheiro ele perde, mais rico ele fica. Eu me chamo Rodrigo, seu apresentador da vez, então já coloca o cinto, prepara o lanche e vamos ver como esse prota da bagaça decidiu que falir é o melhor negócio do mundo. O nosso anime já começa chutando a porta com uma cena que é puro suco de desespero e humor absurdo. Vemos um rapaz de gorro laranja sendo prensado contra a parede, totalmente aterrorizado, pedindo desculpas como se a vida dele dependesse disso. O nosso herói, Pei Chan, aparece com um olhar ameaçador digno de vilão de filme de terror, questionando onde foi que o moleque errou. O jovem, tremendo feito vara verde, admite que falhou ao não revisar as pinturas originais corretamente, mas o Pei Chan solta aquela pérola de meta humor, grita que o verdadeiro erro do garoto foi não acompanhar os animes, e pra fechar com chave de ouro, ele manda o rapaz pra longe com um golpe exagerado de artes marciais, mostrando que aqui a lógica é outra. Mas calma, que a vida do Pei Chan nem sempre foi essa voadora bonita na cara da sociedade. Ele se descreve como um simples trabalhador salariado, que depois da faculdade já pulou de galho em galho, mudando de área 2 vezes e passando por várias empresas. O cara é o mestre em lidar com chefes terríveis e aquelas intrigas de escritório que deixam qualquer um pé da vida. A rotina matinal dele é uma verdadeira prova de obstáculos das Olimpíadas. Ele corre pelas ruas desviando de pedestres, sobe escadas rolantes como se estivesse fugindo de um T-Rex e ainda encara o Battle Royale do metrô lotado. O cara sai do vagão todo amarrotado e despenteado, mas o foco é um só, o relógio. Usando habilidades que fariam um ninja sentir inveja, ele salta catracas e voa pelos corredores, conseguindo bater o ponto no leitor biométrico exatamente às 9h00, um milésimo de segundo depois, e o salário já estaria sofrendo um golpe crítico. O dia de trabalho dele é aquele tédio arrastado que todo otaku que trabalha em escritório conhece. Ao meio-dia, o maior desafio não é o relatório, mas sim o dilema de escolher o que almoçar, enquanto processa uma montanha de cupons de desconto e aplicativos de entrega. O cérebro do cara chega a sair fumaça de tanto tentar economizar alguns trocados. Depois da boia, ele tenta aquela jogadinha básica no computador escondido, mas entra em pânico total quando o chefe, um senhor severo de óculos, aparece do nada atrás dele. A pressão é tão grande que, mesmo tentando alternar as janelas para o Excel na velocidade da luz, ele acaba perdendo o jogo e sentindo o peso da vigilância constante no pescoço. Quando o relógio finalmente marca 18 horas, o Pei Chan entra no modo de batalha, emanando uma aura elétrica azul digna de um personagem de Cavaleiros do Zodíaco, e corre desesperado para a saída. Mas a realidade é cruel. O chefe intercepta o cara e exige um PPT pronto pra hoje, sendo que o prazo era pra semana que vem. Nesse momento rola uma sequência de fantasia que é o sonho de todo trabalhador. O Pei Chan imagina a si mesmo dando um sermão épico, questionando a falta de hora extra e mandando o chefe pro espaço com um soco cinematográfico. Tudo isso enquanto pisca para uma colega bonita e é aplaudido pelo escritório. Só que na vida real, ele apenas força um sorriso amarelo, diz que entrega sim sem problemas e volta pra mesa cabisbaixo para trabalhar até tarde. É tarde da noite, o escritório está vazio e o Pei Chan está só o pó, quando recebe uma mensagem de um amigo chamado Mayang. O que parecia ser um convite para jogar, na verdade era um link suspeito de sorte financeira. Ao clicar, o celular brilha mais que o sol e uma voz robótica anuncia a ativação do sistema de conversão de riqueza. O rapaz é sugado por um vórtice dourado de dinheiro e cartões em uma cena caótica e surreal, sendo transportado através de um túnel dimensional. Quando acorda, ele não está mais no cubículo cinza da empresa, mas sim em um beliche no seu antigo dormitório da faculdade. Ele percebe que voltou no tempo com todo o conhecimento do futuro e agora tem a chance de reescrever sua história de explorado. Enquanto seus colegas correm desesperados para a aula de um professor carrasco, o Pei Chan faz uma pose dramática de herói, mas acaba se escorregando e quase caindo de cara no chão, provando que o carisma dele é meio desajeitado. É aí que surge o Rich Buster, um avatar flutuante com cabeça de televisão que explica as regras desse novo jogo da vida. O sistema fornece um capital inicial de 50 mil. Pei Chan quase tem um troço de alegria, imaginando relógios de ouro e carros esportivos, mas o sistema corta o barato dele na hora. O dinheiro é apenas para a empresa, nada de gastos pessoais. Mas aqui vem a parte genial que mudou a cabeça do nosso protagonista da bagaça: a taxa de conversão. Se a empresa der lucro, ele ganha apenas 1 para cada 100 lucrados. No entanto, se a empresa der prejuízo, a conversão é de 1 para 1, ou seja, se ele perder todo o dinheiro da empresa de forma legítima, ele fica com 50 mil limpinhos no bolso pessoal. Pei Chan entra em êxtase. Ele percebe que é infinitamente mais fácil falir do que ter sucesso. É o sonho de qualquer um, ser pago para fracassar. Decidido a torrar esse investimento, ele tenta pensar em formas de gastar rápido, mas o sistema é cheio de travas. Nada de doações, caridade ou fraudes. Tudo tem que ser legal e ter conteúdo técnico. É então que ele tem uma epifania: a indústria de jogos. Ele raciocina que se um negócio físico falha, sobra prédio e imóveis, mas se um jogo fracassa, o que sobra é apenas um monte de código sem valor nenhum, garantindo um prejuízo total e limpo. Ele batiza sua empresa ironicamente como Tengda Technology, esperando que ela voe alto só para cair feio no chão. O sistema aceita o registro, mas solta 2 bombas. Ele tem apenas 14 dias para fechar as contas e não pode contar para ninguém
ninguém sobre o sistema. O protagonista entra em pânico total, pois sabe que é impossível desenvolver um jogo do zero em 2 semanas e teme que o dinheiro fique parado na conta, o que não geraria não lucro nem prejuízo pessoal. No momento de desespero, seu amigo de quarto entra em cena. O protagonista, tentando disfarçar, pergunta se é possível fazer um jogo em 10 dias. O amigo ri e apresenta a solução mágica, uma plataforma oficial de edição e recursos de jogos. Ele mostra que existe um site onde é possível comprar modelos prontos, códigos prontos e recursos genéricos de baixo custo para montar um jogo rapidamente, mesmo sem saber programar. No dia seguinte, ele recorre à plataforma onde compra modelos prontos e baratos. Ele gasta 20 mil em um modelo básico de simulação de direção, que vem com um carro clássico e algumas texturas de deserto. Para zerar o orçamento de 50 mil, ele adiciona uma rádio interna, iluminação dinâmica e um sistema de ranking. A assistente de IA da plataforma tenta dar dicas para tornar o jogo emocionante, sugerindo corridas e adversários, mas o Peixian ignora tudo. O objetivo dele é criar a experiência mais chata e torturante da história dos games. Ele remove qualquer competição e configura o trajeto por um deserto infinito para durar 8 horas reais de direção contínua. Ele nomeia essa obra-prima do tédio como a solitária estrada do deserto e coloca o preço de apenas uma unidade monetária. Crente que ninguém vai querer comprar essa porcaria e ele finalmente vai garantir sua falência lucrativa. Enquanto o Peixian celebra antecipadamente sua derrota financeira no passado, a narrativa nos mostra um vislumbre do futuro que ele deixou para trás. No escritório corporativo, aquele chefe estressado e furioso está tendo um verdadeiro surto. Ele recebe uma ligação de um cliente exigindo mais alterações, começa a gritar com uma lata de lixo e berra desesperado para que o Peixian volte imediatamente. O caos reina no escritório, sugerindo que o nosso protagonista não apenas viajou no tempo, mas abandonou seu posto de trabalho original e deixou um vazio catastrófico que o seu antigo carrasco não consegue preencher. Você já imaginou abrir mão de todas as suas memórias só para ganhar um poder absurdo? Pois é, o protagonista dessa história fez exatamente isso. Ele trocou cada lembrança da vida passada, tudo que era importante, por uma única promessa: renascer num mundo Isekai com habilidades fora do comum. Esse é Kelvin. Quando desperta, a primeira coisa que ele sente é confusão total. Olha pros lados, não reconhece nada e solta aquele clássico: o que tá acontecendo? Onde eu tô? Mas antes que surte de vez, surge bem na frente dele uma tela brilhante de videogame como se fosse um RPG. Aparece até o botão de start e adivinha? Como bom viciado em games, ele não pensa 2 vezes e aperta. É nesse momento que a história realmente começa. Surge a deusa Melfina, com um carisma e presença de tirar o fôlego. Ela explica que ele morreu no mundo anterior e renasceu aqui. Só que tem um detalhe cruel: todas as suas memórias foram apagadas. Kelvin fica indignado. É como se tivesse deletado o save principal da vida dele. Mas a deusa explica que foi escolha dele mesmo. Lá no último momento, ele abriu mão das lembranças em troca de um poder absurdo. Kelvin, ainda tentando processar tudo, abre sua janela de status e descobre que sua classe é Invocador. Não é só raro, é praticamente lendário. Um invocador pode alterar o destino de um reino inteiro. Mas antes de se empolgar, Melfina o alerta: é melhor esconder isso de todos. Se alguém descobrir, governos e nobres farão de tudo para controlá-lo. Só que aí vem a parte mais curiosa. Antes de morrer, Kelvin fez um pedido ousado. Ele quis que a própria deusa se tornasse sua serva. Sim, exatamente. O cara pediu para transformar a deusa suprema em sua parceira de aventuras. E o mais bizarro é que Melfina aceitou. Ela nunca tinha descansado em eras, sempre sobrecarregada, então resolveu encarar isso como umas férias. Kelvin, ainda sem entender direito, pergunta: mas como eu vou me apaixonar por você se não tenho memórias? Melfina então sorri e responde: você disse que mesmo sem lembranças, ainda se apaixonaria por mim. Ele fica tão constrangido que sai correndo, só que lá no fundo, já começa a achar que talvez ela realmente seja o tipo dele. Com a cabeça a mil, Kelvin decide seguir até a cidade mais próxima. E, como todo aventureiro iniciante, a primeira parada é óbvia: a Guilda dos Aventureiros. O lugar é cheio de energia, gente pra todo lado, guerreiros discutindo, magos comprando suprimentos e, claro, recepcionistas organizando a bagunça. Kelvin vai até o balcão e pede pra se registrar. A recepcionista, com um sorriso profissional, entrega um formulário enorme. Quando ele começa a preencher, Melfina avisa: não escreva invocador, vai dar problema. Coloque Mago Verde. Kelvin obedece, meio contrariado, e completa o registro. Pouco depois, recebe seu cartão de aventureiro Rank F, o nível mais baixo, praticamente lixo no sistema da guilda, e a recepcionista não tem dó de explicar. Aventureiros de Rank F só pegam os trabalhos mais básicos, tipo colher ervas, entregar recados ou caçar slimes. Kelvin até pensa em reclamar, mas Melfina o convence: escolha os slimes, pode ser útil para testar sua invocação, e ele aceita. Antes de partir, quase fica falido. Compra um cajado de madeira barato, gasta o resto com hospedagem e parte para o campo. Chegando em uma área aberta, lá estão eles, um grupo de slimes azuis saltitando alegremente. Kelvin, cheio de confiança, avança, mas descobre rápido que as aparências enganam. O slime desvia, contra-ataca, e em questão de minutos, o grande invocador lendário tá apanhando de geleia. É cena digna de comédia.
um futuro herói tomando surra de uma ameba viva. Mesmo assim, Kelvin não desiste. Ele insiste, calcula cada movimento e, por fim, acerta um golpe certeiro, deixando o slime quase sem energia. Aproveitando o momento, tenta iniciar o pacto, só que imediatamente sente seu MP sendo sugado. Ela explica que isso é normal. Se erra o pacto na primeira vez, é isso que acontece. Metade da vida é drenada. Sabendo dessa informação, ele grita com Melfina: "Você podia ter explicado isso antes", mas já é tarde. Quando tenta mais uma vez, uma luz poderosa envolve o local e o contrato é selado. E assim, nasce o primeiro servo de Kelvin. Obviamente, todo servo que se preze precisa de um nome, e nosso protagonista resolve chamar ele de Cloto. Diferente dos outros, Cloto demonstra entusiasmo e até uma estranha ligação emocional. Kelvin percebe que consegue sentir os sentimentos dele, como se estivessem conectados por uma rede invisível. Decidido a testar as habilidades, ele manda Cloto atacar outros slimes. A deusa acha isso muito cruel da parte do protagonista. Seria como mandar o slime atacar e devorar a própria espécie. Isso seria canibalismo. No início, parece que o bichinho vai hesitar, mas de repente mostra uma ferocidade surpreendente. Parte pra cima com tudo, derrotando inimigos com facilidade. Para se aprimorar ainda mais, Kelvin aproveita e lança magias de vento, cortando os monstros ao meio. Em pouco tempo, a dupla eliminou vários inimigos, e nosso protagonista percebe que o servo dele está muito mais forte do que qualquer outro slime. E é aí que Melfina solta a maior bomba até agora. Por ser o invocador Rank S, Kelvin concede um bônus absurdo de mais 100 pontos em todos os status dos seus servos. Em outras palavras, Cloto virou uma arma de destruição fofinha. É tão apelão que até faz sentido reinos inteiros desejarem controlar os invocadores. A balança de poder é completamente desequilibrada por um único invocador. Depois do treino intenso, Kelvin retorna para a cidade. Recebe a recompensa da guilda, algumas moedas, nada impressionante, mas o suficiente para garantir o jantar e o quarto na hospedagem. Ele ainda resmunga com Melfina: "Você podia ter me dado mais grana no começo", mas ela rebate: "Se fosse fácil, você não valorizaria a jornada". No caminho de volta, algo chama sua atenção. Um mercador de escravos exibe suas mercadorias na praça, e entre elas, uma figura rouba o foco de todos. Uma elfa mestiça de cabelos longos e olhos verdes, uma raridade quase mítica, que deixa até a multidão boquiaberta. Kelvin fica hipnotizado, pensando: talvez seria interessante ter um servo que obedece fielmente no seu arsenal. Infelizmente, ele não tem dinheiro nesse momento e resolve deixar essa ideia de lado. Por fim, ele segue até a hospedaria recomendada, chamada Canção do Espírito. Lá é recebido por Claire, a anfitriã. Ela oferece um quarto confortável, já tem o jantar preparado e trata Kelvin como se fosse da família. Ele sobe para o quarto para se trocar, e ao ver que não existem banheiras e nem banhos quentes para plebeus, Kelvin promete a si mesmo: "Um dia vou ter meu próprio quarto com banheira japonesa e toalhas quentinhas". E é nesse clima de barriga cheia e coração cheio de dúvidas que Kelvin termina o seu primeiro dia nesse novo mundo. No dia seguinte, a guilda já estava em movimento quando Wendy chamou Kelvin no balcão. Ela trazia novidades. Ele havia subido de ranking, agora oficialmente um aventureiro ranking E. O garoto recebeu a notícia com um sorriso tranquilo e um agradecimento simples. Só que na sequência, já começou a analisar as missões disponíveis de ranking D, como se não fosse nada demais. A Andy quase engasgou. Aquilo não fazia sentido. Ele mal tinha terminado o básico e já queria pular degraus perigosos. Ela tentou argumentar, lembrando que ele sequer tinha um grupo formado. Missões de ranking D costumam ser feitas em equipe, afinal, monstros mais fortes não perdoam aventureiros solitários. Mas Kelvin pensou sem pestanejar. Para ele, montar um grupo só atrapalharia. Se alguém descobrisse que era invocador, sua vida deixaria de ser pacífica. Além disso, ele já tinha um parceiro forte ao seu lado e isso bastava. Andy logo entendeu. Ele estava tentando manter um perfil baixo, mesmo quando suas atitudes gritavam o contrário. Essa subida de ranking foi o suficiente para gerar um burburinho no salão. Todos se entreolharam, chocados, comentando em voz baixa: como um novato ranking F, agora E, já tinha conquistado esse tipo de reverência. As especulações começaram. Alguns apostavam que ele era um mago da corte que havia perdido patente e estava se escondendo. Outros diziam que talvez fosse um nobre de um reino distante, disfarçado de iniciante. A imaginação corria solta. A própria Angel, não se contendo, perguntou diretamente: ele não era um simples novato, certo? Kelvin desviou, dizendo que não poderia revelar muito sobre seu passado. Ela ficou constrangida e se desculpou, mas mesmo assim deixou um alerta. Era perigoso demais para alguém recém-promovido. Kelvin apenas respondeu que, se fosse necessário, fugiria, e nisso ele era mestre. A recepcionista suspirou. Antes de partir, ela ainda insistiu que pelo menos investisse em equipamentos melhores. Do jeito que estava, parecia alguém que comprou tudo na seção de usados da feira. Kelvin concordou, prometendo renovar o arsenal antes da próxima missão. Mas no fundo, sua empolgação já estava nas alturas. Ele queria uma missão ranking D de verdade. Foi quando um aventureiro de canto soltou uma sugestão venenosa: derrotar o Cavaleiro Negro Fantasma. Andy gelou na hora. Reconheceu a voz. Castiel, um aventureiro ranking C famoso por esmagar novatos, havia retornado. O salão inteiro virou os olhos para ele. Alguns cochicharam que Castiel era forte o suficiente para rivalizar com o ranking B, embora oficialmente ficasse em C. Outros lembraram das histórias de como ele adorava caçar iniciantes desavisados, transformando suas vidas
horas em pesadelos, Castiel caminhou até Kelvin com aquele sorriso ensaiado de camarada, parabenizando pela promoção. Disse que seria um prazer guiá-lo como se fosse um veterano benevolente. Só que a guilda conhecia a fama dele. Ninguém ali comprava essa máscara. Kelvin não se deixou enganar. Quando Castiel sugeriu formar grupo, ele cortou na lara. Não precisava de parceiros. E ainda provocou, dizendo que Castiel não teria nenhuma vantagem em se juntar a alguém tão mais fraco. Castiel riu, mas por dentro o olhar mudou. Kelvin ativou sua habilidade de avaliação e descobriu a verdade. Nível 34. Título de assassino. Um adversário perigoso. Para evitar o embate imediato, Kelvin lançou uma proposta ousada. Que tal uma disputa? Quem derrotasse o Cavaleiro Negro primeiro seria o vencedor. Ele iria sozinho. Castiel gargalhou, como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo, mas aceitou. Afinal, para ele, seria divertido assistir aquele novato ser esmagado. O clima na guilda ficou pesado. Muitos sabiam da fama de Castiel, mas ninguém ousava intervir. Bastou um olhar dele para silenciar qualquer tentativa. Andy ficou aflita, sem saber como ajudar, mas Kelvin parecia determinado. Ele até murmurava planos sozinho, o que deixou algumas recepcionistas ainda mais tensas. Era como ver alguém rindo em frente a um precipício. O grupo de Castiel partiu primeiro para o Castelo Antigo, local assombrado pelo espírito maligno. Quando chegaram, encontraram apenas esqueletos espalhados pelo chão. Algo já estava errado. Todos os mortos-vivos haviam sido derrotados. Então, Kelvin apareceu, tranquilo, segurando um cajado. A simples presença dele com uma arma mágica já provava que não era um amador qualquer. Castiel não perdeu a chance de zombar, insinuando que ele tinha desistido de lutar sozinho, mas Kelvin rebateu firme, dizendo que estava apenas cumprindo sua parte. De repente, o ambiente mudou. O esquentadinho do grupo partiu para cima dele, mas as vinhas de Madalama surgiram no chão, sugando os pés dos aventureiros. Rajadas de vento cruzaram a sala. As armadilhas foram todas preparadas por Kelvin antes mesmo deles chegarem. Um dos membros tentou fugir tremendo de medo e sentindo calafrios na presença de Kelvin. E aí veio o golpe final. Cloto, o slime invocado, apareceu na versão atualizada, enorme e com o título de Devorador. Uma criatura tão ameaçadora que parecia mais um mini rei demônio. O caos tomou conta. Um dos subordinados foi arremessado contra a parede. Raj lutou contra a areia movediça e conseguiu escapar, mas logo foi agarrado pelo slime. O pânico se espalhou. Castiel, vendo seus homens caírem um a um, avançou contra Kelvin. Só que em questão de segundos foi derrubado e humilhado. O veterano, tão temido pela guilda, agora jazia no chão. Kelvin observou tudo e pensou o quanto aquele grupo não passava de caçadores de novatos. Um desperdício de força. Mas a verdadeira luta ainda estava por vir. Na sala seguinte, encontrou o Cavaleiro Negro Fantasma. Nome: Gerhard. Nível 53. Um oponente de peso. Nosso protagonista já anuncia em alto e bem claro que veio para derrotar ele. Só que, em vez de atacar de imediato, Gerhard começou a falar. Para surpresa de Kelvin, o cavaleiro contou que já havia sido humano, capitão cavaleiro de um reino chamado Alcar, narrou como o país entrou em colapso, como perdeu a família e como acabou amaldiçoado a vagar como espírito. Um cavaleiro amaldiçoado, mas com resquícios de humanidade. Gerhard era tão inesperado que até ofereceu uma bala que tinha no bolso. Sim, o lendário Cavaleiro Negro Fantasma ofereceu doce pro garoto que veio derrotá-lo. Kelvin ficou atônito, mas logo descartou a conversa. O importante era a luta. Ele propôs que, se vencesse, Gerhard se tornaria sua invocação. O cavaleiro sorriu, aceitando o desafio. Só serviria a alguém realmente digno. A batalha começou intensa. Kelvin lançou magias de vento e terra, mas Gerhard bloqueava com a espada como se fosse brincadeira. O cavaleiro provocava a cada golpe, elogiando e zombando ao mesmo tempo. Cloto ajudava como suporte, criando aberturas, mas a força de Gerhard era esmagadora. Ele parecia ter limites. Foi quando Kelvin decidiu apelar. Criou uma pressão de ar esfoxiante e lançou uma magia devastadora. Gerhard, pego no impacto, caiu, mas ainda assim sorriu. Ele reconheceu o garoto. Aceitou que a partir daquele momento serviria como seu novo rei. Kelvin retornou à guilda com o fragmento do cavaleiro. A notícia se espalhou rápido. Todos ficaram incrédulos. Um novato não apenas derrotou criminosos e humilhou Castiel, mas também subjugou uma lenda ranking D. Andy o chamou discretamente, dizendo que o mestre da guilda queria agradecê-lo pessoalmente. Ele ainda receberia uma promoção especial, mas o olhar dela mostrava algo a mais. Era medo misturado com fascínio. Kelvin estava avançando rápido demais. Gerhard, agora sua invocação, começou a se adaptar. Continuava chamando Kelvin de garoto e não de senhor. Para piorar, ele ainda sugere que Angel poderia virar esposa dele. Kelvin já não sabia o que era mais cansativo, enfrentar monstros ou lidar com as piadas divinas desses dois na cabeça dele. No fim do dia, enquanto subia para o último andar da guilda, encontrou um homem misterioso que o cumprimentou calmamente. O encontro começa num clima tranquilo, com Kelvin trocando algumas palavras com o aventureiro, que de cara solta. Belo dia hoje, não acha? Kelvin, meio sem saber como puxar assunto, só concorda, tentando manter a pose. Mas esse homem não era qualquer um. Bastou Kelvin observar um pouco para perceber que estava diante de Léo, o mestre da Guilda dos Aventureiros. E como esperado, o cara logo se apresentou com toda a confiança de líder. Sem rodeios, Léo lançou a pergunta que quebrou o clima amigável. Queria saber se Kelvin era de outro mundo. Não era chute. O homem tinha o olho da avaliação rank A, capaz de atravessar defesas que a maioria nem sonharia. Kelvin gelou por dentro, se perguntando como aquele olhar conseguiu passar pela sua ocultação nível B. A tensão no ar só crescia. Mas Léo manteve a calma e explicou que sabia de alguns detalhes. Anjo já tinha contado a ele
sobre a derrota do Cavaleiro Negro. E pelo jeito, Kelvin não era só forte, ele também era um invocador. Kelvin ficou desconfortável, mas Gerard interveio em pensamento, lembrando que esconder o status para sempre era impossível. O segredo era aprender a escolher aliados e confiar em quem poderia oferecer suporte. Inspirado pelas palavras do servo, Kelvin respirou fundo e decidiu assumir. Confirmou que Léo estava certo. E ainda aproveitou para cutucar, questionando por que, sendo mestre da guilda e dono de um olho tão poderoso, Léo não tinha feito nada contra Cashel e seus capangas criminosos. O líder da guilda abaixou o tom, reconhecendo que não havia agido. Cashel era nobre de uma nação militar, e mexer com ele significava atrito político. Era melhor esperar provas sólidas antes de se opor. Mas, para a sorte de Léo, Kelvin resolveu o problema antes, poupando-o de trabalho extra. Longe de ficar ofendido, o líder até sorriu, aliviado com a situação. Entre um gole de café e outro, a conversa foi tomando o rumo principal. Léo deixou claro, não estava ali como inimigo, mas como alguém disposto a cooperar. Afinal, Kelvin não era o único de outro mundo. Isso deixou o jovem surpreso e curioso. E foi aí que Léo revelou mais. Outros transferidos haviam surgido no Império, e não era coincidência. Uma sacerdotisa de Deramis recebeu a grande profecia dos deuses que anunciava o renascimento do Lorde Demônio. Para enfrentar o caos que isso causaria, heróis precisavam ser invocados. A explicação continuou. O nascimento do Lorde Demônio estava intensificando os conflitos entre monstros, deixando o continente cada vez mais instável. E a missão dos heróis era clara: restaurar o equilíbrio. Kelvin, rápido de raciocínio, percebeu que Léo estava sugerindo que ele mesmo entrasse nessa luta contra as ameaças. O mestre da guilda confirmou, oferecendo boas recompensas caso ele aceitasse essas missões. Kelvin viu vantagem na negociação, mas não deixou de reparar que Léo estava conduzindo a conversa de forma a ter sempre a última palavra. O homem até arriscou analisar seus motivos, dizendo que Kelvin provavelmente ocultou o ser invocador para não se meter em disputas aristocráticas. E quando o assunto foi poder, Léo não economizou em provocações. Ressaltou que Kelvin era muito mais forte que os invocadores locais e que já tinha alcançado o rank S sem esforço algum. Mais que isso, prometeu ajudá-lo a chegar ao topo e se aliar a causas nobres. Diante dessa proposta, Kelvin percebeu que não havia mais por que resistir. Estendeu a mão, fechou o acordo e selou a cooperação. De volta à guilda, Claire foi a primeira a correr até ele, vibrando com a notícia de sua promoção. Nunca tinha visto alguém subir de rank tão rápido, e dizia que seu nome estava se espalhando por toda parte. Para comemorar, prometeu preparar uma refeição deliciosa. Kelvin, que não é de desperdiçar oportunidades, já ficou animado em garantir a boquinha. Então Gerard não perdeu a chance de cutucar. Com aquele tom sarcástico de sempre, perguntou se a dona da estalagem também entraria para o harém no jovem mestre. Kelvin negou imediatamente, arrancando uma gargalhada do servo e um suspiro decepcionado. Depois de um dia cheio, Kelvin finalmente conseguiu relaxar no quarto da estalagem. Com comida na mesa, aproveitou a boquinha e, entre uma garfada e outra, decidiu perguntar para Melfina sobre os tais heróis. A deusa, sempre elegante, explicou que Deramis, uma sacerdotisa de Deramis, realizou um grande ritual e escolheu alguns jovens promissores para reencarnar. Eram garotos e garotas inteligentes, com talentos fora do comum, e provavelmente já estavam com níveis altíssimos. Para Kelvin, aquilo só tinha uma cara. Mais um clichê de Isekai. Melfina, cansada dessas histórias de Lorde Demônio, deixou claro que não queria vê-lo envolvido nisso. Kelvin acordou na hora. Afinal, ninguém é bobo de se meter em encrenca quando dá para viver tranquilo. Voltando ao lado prático da vida, invocou Clotho para recolher a recompensa do último trabalho. A habilidade do slime era perfeita para essas pequenas missões, e antes de qualquer plano, pediu para Claire preparar comida para mais uma pessoa naquela noite, deixando a garota animada. Isso porque Kelvin já tinha outra ideia em mente. Ele queria comprar uma escrava. Gerard, com seu humor ácido, insinuou que era por causa da idade. Mas Kelvin rebateu sério. Precisava de alguém para ajudar em combate, já que Melfina não podia lutar ao lado dele. E claro, aquela meia-elfa que tinha visto antes não saía da cabeça. Se fosse companheira e ainda estivesse sob contrato, não teria chance de traição. No mercado de escravos, ele deu de cara com uma cena pesada. Um homem queimado, amaldiçoado apenas por encostar na garota. O dono da loja tentava contornar o problema, mas o cliente jurava nunca mais voltar. Foi então que Kelvin descobriu mais sobre a tal meia-elfa. Ela carregava uma maldição cruel que incinerava qualquer um que tocasse. Curioso, ele usou a avaliação e confirmou a maldição. Ao perguntar a Melfina como quebrá-la, descobriu que seria necessário um usuário de magia branca rank A, com bênção sagrada. Praticamente impossível de conseguir de imediato. Kelvin se afastou, mas a imagem da garota não saiu da mente. Mais tarde, enquanto o vendedor ainda falava mal da escrava, Kelvin retornou. Sem cerimônia, jogou a quantia necessária na mão dele e anunciou: levaria a garota amaldiçoada. O comerciante mal acreditou, mas não discutiu com o dinheiro vivo. E a elfa, chorando de surpresa, deixou a cela pela primeira vez em muito tempo. No caminho, agradeceu com sinceridade, revelando seu nome, Efil. Contou que era escrava desde que se lembrava, provavelmente vendida pelos próprios pais por causa da maldição. Kelvin, silencioso, apenas reforçou que queria tê-la como companheira de batalha. Quando tentou acariciá-la, Efil recuou com medo de feri-lo, mas Kelvin foi firme, conjurou uma magia especial, gastando seus próprios pontos e quebrou a maldição ali mesmo. Ao sentir o toque sem
sem dor pela primeira vez, a garota desabou em lágrimas de alívio e gratidão. Kelvin ainda removeu os grilhões dela, prometendo que nunca mais sofreria. De volta à estalagem, chegaram bem na hora do jantar. Claire ficou chocada ao ver uma elfa do lado de Kelvin e, desconfiada, ele pediu que arrumasse roupas para a nova integrante. Antes de comer, Claire fez questão de transformar Efil, escolhendo roupas adequadas e deixando-a deslumbrante. Quando voltou vestida como empregada, a garota parecia outra. Ansiosa por um elogio, quase ficou decepcionada, até que Kelvin, pressionado, soltou que ela estava muito bonita. O sorriso tímido e as bochechas coradas da elfa mostraram o quanto aquilo significava. Sentados na mesa, todos aproveitaram o banquete. Para Efil, aquele prato foi mais que comida. Foi o primeiro gosto de uma vida nova. Entre lágrimas e sorrisos, ela prometeu dar o melhor de si como serva de Kelvin. Mais tarde, no quarto, ele explicou tudo a ela. Sobre Melfina, sobre Gerard, sobre Cloto. Pediu descrição absoluta. E Efil aceitou com seriedade. Como parte do grupo, já recebeu um aumento natural no potencial de evolução, crescendo muito mais rápido que o normal. Naquela noite, apesar de Kelvin ter pedido um quarto separado para a elfa, as circunstâncias os obrigaram a dividir o mesmo espaço. E para um jovem aventureiro, recém-formado como mestre de sua primeira companheira, dormir lado a lado com uma bela elfa foi no mínimo uma mistura de desconforto, nervosismo e empolgação. Um mês se passou desde que Efil se juntou ao grupo do nosso protagonista. Durante esse tempo, os dois subiram de nível e ficaram ainda mais entrosados. Kelvin logo percebeu que a garota é um verdadeiro monstro com um arco, precisão absurda e mira de sniper. Agora, enfrentam um monstro em forma de árvore, e no meio da luta, Kelvin acaba desbloqueando a habilidade de ferreiro. Já Efil, como se fosse coisa simples, lança uma lança flamejante que transforma a árvore em carvão instantaneamente. Kelvin só consegue pensar em como ela fica assustadora lutando daquele jeito. E ainda vestida de empregada, a elfa apenas sorri, como se tivesse acabado de regar o jardim. Na guilda, eles recebem a recompensa pela eliminação da sábia perversa. Mais uma missão concluída com nota máxima. A recepcionista, impressionada, recomenda que façam um upgrade de classe, o teste que permite subir de categoria. Ambos já estão em um nível absurdo. Kelvin até se lembra de como foi a avaliação de Efil. A garota quase destruiu o recrutador com uma única flecha. Resultado? Os dois são considerados perigosamente fortes. Animada, a recepcionista comenta que abriu uma nova loja de doces na cidade e convida a Efil para conhecer. Ela até sugere que Kelvin vá junto, o que deixa o mago completamente sem graça. Efil fica meio indecisa, mas Kelvin, tentando parecer tranquilo, concorda e diz que também vai. No dia seguinte, Kelvin está nitidamente nervoso. Aquilo tá parecendo mais um encontro do que um simples passeio. E é aí que Angie aparece, dessa vez sim o uniforme habitual. A recepcionista está absurdamente bonita e Kelvin quase engasga. Ela dá um sorrisinho malicioso e manda um "que tal os dois relaxarem um pouco?". Kelvin promete sair com ela outro dia. E bem na hora, Efil chega. A elfa surge radiante, chamando a atenção de todo mundo na rua. O mago fica completamente sem palavras. E Angie comenta, meio chocada, que o corpão da garota tá chamando mais atenção que o sol. Na loja de doces, o clima é puro constrangimento. Os dois dividem um bolo delicioso e, do nada, Efil começa a servir o mago na boquinha, com a maior naturalidade do mundo. Angie, que também apareceu por lá, não aguenta e começa a provocar os dois. As pessoas ao redor olham com inveja. Afinal, o cara tá sendo alimentado por duas beldades. Kelvin, desesperado para não virar fofoca, tenta disfarçando, mas é impossível quando tem uma elfa e uma recepcionista te tratando como um rei. Mas a calmaria dura pouco. Um nobre arrogante entra na loja e, sem cerimônia, derruba tudo no chão. O criado dele anuncia com pompa que estão na presença do terceiro príncipe de Tryssen, Tabra. Kelvin mal entende a situação enquanto Angie explica que aquele é um príncipe de um grande país militar. O problema? O cara não veio pela comida, veio de olho nas duas mulheres. Tabra nota que Efil é uma escrava e, com aquele ar de herói de novela ruim, diz que vai libertá-la dos crimes de Kelvin. O mago não acha graça nenhuma. Ele dá um passo à frente, agarra um dos criados e o arremessa longe, como se fosse um saco de farinha, e com um olhar frio avisa que, se continuarem se exibindo, não vai hesitar em punir o próprio príncipe. Em seguida, ativa sua magia de pressão e o resultado é digno de cinema. O príncipe da realeza completamente paralisado e ajoelhado diante de Kelvin. Constrangido, Tabra tenta manter a compostura e confessa que ouviu do mestre da guilda sobre um mago poderoso e vem investigar. Kelvin até brinca que, para um príncipe, ele tem seguranças bem fraquinhos. O rapaz suspira e explica que em seu país fraqueza é o mesmo que esquecimento, e que, por sinal, ele mesmo não é exatamente um símbolo de força. Basicamente, é um príncipe inútil em busca de prestígio. Ele propõe que Kelvin sirva sob suas ordens para que ambos ganhem glória. Obviamente, o mago recusa na hora. O público que assistia tudo boquiaberto vibra com a ousadia e a coragem do mago em colocar o príncipe no devido lugar. Enquanto isso, no Império Sagrado de Deramis, uma sacerdotisa invoca Melfina. A deusa surge e pergunta o que está acontecendo com os heróis. A sacerdotisa revela que o crescimento deles está fora do previsto, muito mais rápido do que planejado. Melfina, sentindo uma energia poderosa se aproximando, ordena que eles sejam
enviados para outro local e, principalmente, que fiquem longe de parte. Está claro que ela, a deusa, quer manter os heróis o mais distante possível de Kelvin. Pouco tempo depois, os heróis chegam, curiosos para saber o motivo da convocação. Colette aparece com um olhar sério e anuncia que a deusa lhes deu uma nova profecia. O clima muda na hora. Até quem achava que estava preparado sentiu o arrepio de que algo grande está para acontecer. Em casa, Melfina aparece do nada perguntando se Kelvin ainda está acordado. Ela quer agradecer por ele ter salvo ele mais cedo, mas o clima esquenta rápido. Kelvin, completamente sem jeito, tenta se justificar por estar dormindo na mesma cama que ela. Só que Melfina claramente quer mais do que só agradecer. Ela quer saber se é atraente para ele, se conseguiria satisfazê-lo. A conversa vai pro modo constrangimento nível máximo. Kelvin tenta sair pela tangente dizendo que esse tipo de coisa só acontece com alguém que você ama. Péssima escolha de palavras. Melfina, sem hesitar, responde que ama ele e que quer ficar com ele. Lágrimas escorrem, o clima fica intenso e o beijo tá quase saindo. Até que Kelvin nota a coleira da garota, lembrando que ela ainda é uma escrava. Ele recua. Pra quebrar o climão, elogia a beleza dela e Melfina, sem perder tempo, pula em cima dele. Calma, não é o que você tá pensando. Nada acontece, seu safadinho. No dia seguinte, Kelvin recebe novas informações sobre o grande herói. Clouto aparece todo empolgado, enquanto Gerard analisa friamente o grupo de heróis. O veredito: não parecem tão fortes assim. O nível deles mal passa de 100, o que decepciona completamente o Kelvin. Se o Lorde do Demônio voltasse agora, nenhum deles teria chance. Pelo menos, ele tem um motivo para sorrir. Finalmente aprimorou sua habilidade de ferreiro. Agora todo o grupo tá equipado com armaduras novas e armas brilhando. Um upgrade digno de RPG de última geração. Mas a folga dura pouco. A guilda envia uma convocação urgente. O mestre da guilda explica que um demônio foi avistado na masmorra do Caverna do Eremita. E como o lugar é secreto e a missão é de nível S, eles precisam de alguém absurdamente forte para investigar. Kelvin percebe o tom provocativo quando o mestre menciona aquele príncipe que ele humilhou. É basicamente um empurrão forçado, uma chance de limpar a barra e mostrar serviço. Na masmorra, o grupo chega e se depara com uma multidão. Um cavaleiro se aproxima, cumprimenta e explica a situação. Eles estão enfrentando dificuldades sérias lá dentro. Kelvin, curioso e tenso, decide avançar. Ao entrar na caverna, Melfina ilumina o caminho com uma magia de luz e o grupo segue firme rumo às profundezas. O clima vai ficando cada vez mais pesado, um riso sombrio ecoa pelas paredes e Kelvin sente que há algo muito errado ali. Finalmente, eles chegam diante de uma porta gigantesca. Tudo indica que um demônio está atrás dela. Talvez enfraquecido, talvez não. Ao abrir, o grupo dá de cara com vários esqueletos e no centro da sala, uma demônia amarrada. Antes que pudessem reagir, surge um novo inimigo, o arquidemônio Victor. Victor os cumprimenta com um sorriso confiante. Kelvin rapidamente analisa o nível dele e percebe que é muito mais alto do que esperava. O mago tenta manter a calma e pergunta quem é a mulher presa. Victor, então, fecha as portas e revela a verdade. A garota é filha do antigo Lorde do Demônio, Gustavo. O detalhe é que, segundo as lendas, Gustavo nunca teve filha. Mas Victor explica que para proteger a menina dos inimigos, ele, Victor, a manteve em segredo e selada. A única forma de quebrar o selo seria com o poder de um humano forte. E adivinha quem acabou de aparecer ali? Exato, Kelvin entende o plano na hora. Victor revela sua habilidade chamada Gula, um poder absurdo que permite devorar inimigos e absorver todas as suas habilidades. O arquidemônio quer devorar humanos para ficar forte o bastante para libertar a garota e, claro, devorá-la também. Gerard entra na frente para proteger o mestre e o campo de batalha começa a ferver. Uma pressão demoníaca invade o salão e o ar fica denso. A coisa vai ficar feia. Kelvin, em vez de recuar, abre um sorriso malicioso, o tipo de expressão que só aparece quando encontra uma luta perigosa. Até o demônio se assusta com o olhar dele. Gerard só consegue pensar no óbvio. Esse mestre é um completo viciado em batalhas. Victor encara Kelvin com aquele olhar indecifrável, um misto de calma e provocação. Victor tenta entender o que há por trás daquele rosto absurdo, mas a resposta vem simples e direta. Ele só acha interessante lutar contra pessoas mais fortes, e essa honestidade desarma até o mais cínico dos oponentes. Victor, intrigado, decide mostrar o que realmente significa ser um servo de Hades. Com um gesto suave, o ar ao redor começa a mudar. Ossos batem uns nos outros, o chão se abre em rachaduras e, num estalar de dedos, um exército de mortos-vivos surge das sombras. O tipo de cena que faria qualquer um recuar, qualquer um menos Kelvin. Os olhos dele brilham de empolgação. A vantagem que antes estava com eles agora vira o maior desafio. Os esqueletos avançam em massa, mas o grupo de Kelvin não parece muito abalado. O barulho de ossos se partindo toma conta do campo, e logo vários inimigos já estão caídos. Até Gerard, que costuma manter um tom mais debochado, percebe que aquela vantagem exagerada pode se voltar contra eles. Mas desistir? Isso não faz parte do vocabulário do grupo. Gerard, apesar das piadinhas e do jeito provocador, é uma muralha em combate. Parte pra cima dos inimigos com a força de um vendaval e até Victor se surpreende. O servo de Hades observa com interesse. Não é todo dia que encontra adversários assim. Kelvin não perde a chance de provocar. Diz que Victor fala como se tivesse o controle da situação. E se ele realmente for tão poderoso quanto parece, então a luta promete. Victor apenas sorri e responde que Kelvin é um viciado em batalhas. Um diagnóstico preciso. O próprio Kelvin admite com certa ironia que lutar é quase uma doença. Ele se diverte demais, mesmo quando o perigo é real. E antes que possa se conter, Victor parte pra cima dele, determinado a arrancar aquele sorriso do rosto. Gerard se coloca em posição
posição defensiva, preocupado. Mas Kelvin o tranquiliza. Quando o monstro ataca, algo curioso acontece. Kelvin já sabe exatamente onde o golpe vai cair. Por um instante, o ataque quase o acerta, mas ele desvia com precisão cirúrgica. Gerard, por outro lado, continua lutando mesmo sem enxergar direito. Um guerreiro que confia mais no instinto do que nos olhos. Kelvin observa aquilo com admiração, mas também com cautela. O inimigo é resistente, muito mais do que aparenta. E quando parece que a luta vai se estabilizar, o chão se rompe novamente. Mãos esqueléticas emergem da terra, tentando agarrar Kelvin. Ele se prepara para reagir, mas Cloto se lança à frente para protegê-lo. Ataques físicos não estão surtindo efeito. Kelvin percebe que é hora de mudar a estratégia. Em silêncio, ordena que Cloto absorva a própria energia mágica do inimigo. Um movimento arriscado que deixa Victor em alerta. Quando o servo de Hades tenta eliminar Cloto, Kelvin o surpreende com um feitiço poderoso. As runas brilham e uma explosão de energia atravessa o campo. Victor sente o impacto e por um instante parece hesitar. Ele reconhece o poder de Kelvin, mas sabe que isso não será o suficiente para derrotá-lo. O bracelete que Kelvin havia colocado nele começa a se quebrar, rachando aos poucos. Sem perder tempo, Kelvin canaliza sua magia na espada de Gerard, que imediatamente parte para cima do inimigo. O choque entre as lâminas ressoa como um trovão. Victor pensa ter vencido, mas Kelvin o corrige com frieza. É a derrota dele que está começando agora. Enquanto isso, Éfrio prepara uma flecha flamejante. Kelvin usa uma habilidade furtiva, desaparecendo brevemente do campo de visão. No instante em que Victor tenta reagir, a flecha corta o ar em sua direção. Ele ainda consegue interceptar o disparo, mas Gerard surge logo atrás, cravando a espada e arrancando o braço do inimigo. O impacto faz o chão se estremecer. Kelvin decide recuar, preparar um novo ataque. O servo de Hades, ferido, observa o próprio sangue escuro escorrendo e sorri. Faz tanto tempo que ele não era ferido assim. Um brilho de satisfação brilha nos olhos dele. A batalha para ele está apenas começando. De repente, uma transformação toma conta do campo. O corpo de Victor muda, emanando uma energia quase insuportável. Kelvin imediatamente ativa sua detonação e Éfrio começa a disparar uma sequência de flechas. Gerard se posiciona ao lado, pronto para mais uma ofensiva. O poder que emana de Victor é absurdo, mas ele se mantém de pé, como se nada pudesse derrubá-lo. Com um tom sereno, ele anuncia que está na rodada final. Palavras dignas de um servo do Lorde Demônio. O impacto do embate é brutal. Kelvin tenta resistir, mas cada golpe parece abalar o chão. Gerard ergue o escudo e protege o mestre, suportando o peso da batalha. Éfrio continua oferecendo suporte, mas as flechas já não têm o mesmo efeito. O servo do Lorde Demônio mostra por que carrega esse título. E no meio da luta, ainda encontra tempo para elogiar os inimigos por não saberem desistir. É nesse momento que Cloto entra em cena mais uma vez. Invoca diversas armas amaldiçoadas que despencam sobre Victor como chuva de ferro. O servo tenta reagir, mas é surpreendido pela quantidade. Kelvin aproveita a brecha e lança seu poder mais intenso, enquanto Éfrio combina com uma espada flamejante. Victor até poderia desviar, mas hesita ao perceber algo. Sera está no caminho. Em um gesto inesperado, ele se lança à frente, recebendo o golpe no lugar dela. O campo silencia por um instante. Quando uma pedra ameaça cair sobre a garota, Victor ainda protege mesmo à beira da morte. A confusão toma conta do grupo de Kelvin. Porque alguém que jurou devorar a filha do Lorde Demônio agora salva. Victor, com a voz fraca, confessa. Ele mentiu. Sua verdadeira missão era protegê-la. A história, então, nos leva de volta ao passado. Quando Victor ainda era o mentor da garotinha. Ela era atrapalhada, tropeçava nos próprios passos, mas ele nunca desistia de ensiná-la. A menina curiosa questionava o seu próprio destino. Filha de um Lorde Demônio, confinada em um palácio que nunca poderia deixar. Sua vida era um ciclo de tédio e isolamento, quebrado apenas por raros momentos de risadas ao lado de Victor. Essa paz acaba quando o grande herói surge. O exército inimigo invade o castelo do Lorde Gustavo, destruindo tudo. Gustavo, desesperado, tenta proteger a menina e, para garantir sua segurança, sela sua existência com um feitiço que apenas um humano poderia quebrar. Um último ato de esperança, acreditando que alguém digno apareceria no futuro. Quando o Lorde Demônio cai, Victor é o último a permanecer em pé. À beira da Marte, faz um pedido a Kelvin, que cuide de Sera, a garota selada. Ele acredita que Kelvin e o seu grupo são fortes e justos o bastante para protegê-la. Mesmo enfraquecido, ele insiste em que o selo da menina seja quebrado por eles. Kelvin tenta curá-lo, mas Victor recusa. Quer que sua promessa valha apenas enquanto ainda respira. Sera desperta logo depois, confusa. Quando entende o que aconteceu, explode em lágrimas. Chama o pai e Victor de idiotas por terem se sacrificado. Kelvin, silencioso, escuta e decide cumprir o pedido. Eles saem da barreira, levando a garota com eles. Fora da masmorra, todos querem saber o que aconteceu. Kelvin responde com a naturalidade de quem já tem uma desculpa pronta. Derrotaram um servo do Lorde Demônio, e aquela garota, bem, tinha sido possuída, mas agora estava livre. Ninguém desconfia. Um artefato deixado por Victor permite que Sera esconda os chifres, parecendo uma humana comum. Finalmente, o grupo pode respirar em paz. De volta para casa, o clima é outro. Risadas, descanso, uma sensação de vitória no ar. Todos evoluíram, ficaram mais fortes e as estatísticas agora parecem até irreais. Entre brincadeiras e provocações, o grupo celebra o novo patamar alcançado. Mas Sera continua pensativa. Filha de um Lorde Demônio, teme o que aconteceria se descobrissem sua origem. Kelvin, com aquele jeito tranquilo, não dá importância. Diz que pode ocultar a presença dela e que ninguém vai ousar questioná-la. A garota, curiosa, pergunta se ele é o grande herói. Os outros riem. Ele está bem mais pra Lorde Demônio do que pra herói. E de certa forma, ela concorda. Ao chegar na cidade, Sera se deslumbra. Frutas, verduras, barracas, pessoas rindo. É como se tivesse entrado em um sonho. Ela nunca tinha visto nada daquilo. Seus olhos brilham com cada detalhe. Tudo aquilo que antes só conhecia por livros agora ganha cor, som e cheiro. É como se o mundo, finalmente, tivesse começado pra ela. Kelvin, divertido, pede que o grupo acompanhe Sera quando ele vai até a guilda. Lá, é promovido ao rank A. E claro, o líder da guilda tenta usar isso a seu favor. Quando retorna, encontra uma festa surpresa. Anjo tinha preparado tudo. A casa tá cheia. Comida por todos os lados. E até quem vive de batalha se permite relaxar um pouco. Risadas, brindes, histórias. Por um breve momento, a guerra parece distante. Mais tarde, já com todos dormindo, Sera está acordada. Sentada perto da janela, olhando pra lua, fala baixinho, como se Victor pudesse ouvi-la. Diz que
que sente falta dele, mas entende agora o que ele queria dizer sobre o mundo ser enorme. Recordações passam pela cabeça dela e um novo brilho toma o olhar. Ela quer ver o mar, quer conhecer cada canto desse mundo.